Muito boa tarde, é muito bom estar em comunicação com cada um de vocês. A oportunidade faz questão ali de aparecer de tanto em tanto. Mas é muito bom realmente poder estar juntos através sempre dessas redes sociais que nos ajudam a estar comunicados para que possamos estudar juntos a palavra do Senhor. É um prazer poder vos cumprimentar e também a falar de que talvez daqui a pouco, ou seja, já está sendo trabalhado para que no final do mês, possivelmente, ou nos primeiros dias de junho, possamos estar juntos. Então, isso nos deixa muito empolgados e já desejosos de estar compartilhando com os irmãos, poder vê-los, não é? Porque uma questão é estar ali através da câmara e outra totalmente diferente. E poder estar perto uns dos outros, ouvir ao vivo, não é, não é através de uma live, mas é justamente poder compartilhar uns com os outros. Louvor ao Senhor, orações e o estudo da palavra do Senhor. Mas, por enquanto, podemos fazê-lo assim, somos gratos ao Senhor por isso e estamos felizes de poder estar em comunicação. Vamos a orar antes de nada, depois nós vamos ao estudo da palavra do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, por o grande privilégio que nos dás de estar unidos em oração e também, Senhor, para estudar a Tua palavra. Quero pedir a Tua bênção, Senhor, para este tempo, que o Senhor nos ajude a poder entender, a poder, Senhor, ver tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que também possamos aplicar a nossas vidas. Senhor, que, por favor, o Teu Espírito Santo nos ilumine nossas mentes, abra, Senhor, nosso entendimento, para que nós possamos ver, entender, viver aquilo que a Tua palavra nos ensina. Livra-nos, Senhor, de todo erro, livra-nos, Senhor, de falar alguma coisa que não esteja conforme a Tua vontade. Queremos louvar-te, queremos engrandecer o Teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, por este tempo. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Quero convidar-vos a abrir vossas Bíblias em Romanos, no capítulo 7. Romanos, estamos a estudar capítulo por capítulo e o que seja possível, versículo por versículo, não é, do livro de Romanos, e já estamos no capítulo 7. Domingo anterior estávamos a ver a analogia que o apóstolo Paulo fez enquanto a nosso casamento, sim, ou nosso novo casamento, porque nós estávamos casados com o pecado, nós tínhamos o pecado como o marido das nossas vidas, o marido nosso. Então, a única maneira que nós podíamos fugir dele, segundo o argumento do apóstolo Paulo, era que o marido morresse, para que nós possamos estar livres, não é? Uma viúva fica livre do seu compromisso anterior, então pode voltar a casar. Só que nesse caso, e Paulo faz a questão de explicar que aqui não é que a lei morre, não é que o nosso esposo morre. Por quê? Porque a lei não é má, isso que nós vamos ver também agora. A lei é boa porque foi dada por Deus, mas o problema é que ela fazia questão de nos dominar, de nos oprimir. Então, a única maneira que nós podemos nos liberar disso é nós morrendo, sim? E depois revivendo para iniciar uma nova relação já com Cristo. E o apóstolo Paulo diz que isso que aconteceu conosco, sim? Não é que a lei morreu, a lei continua viva, a lei continua a fazer o seu trabalho, mas nós morremos para aquela opressão da lei, para a culpa que a lei criava em nós por causa do nosso pecado. E agora nós estamos a viver um novo relacionamento com Cristo, com Deus, através de Cristo Jesus. Então, vamos a ler Romanos 7, do versículo 7 até o versículo 13, para continuar o nosso estudo da palavra do Senhor. Diz assim o texto: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não o dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia,
Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que nesse momento se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Temos aqui um texto, e é um dos textos mais difíceis, então por isso que nós dividimos, não é? Não fomos até o final do capítulo 7, até o versículo 25, justamente para tentar ir devagar e perceber tudo aquilo que o apóstolo Paulo tem para nos ensinar, ou seja, está na palavra de Deus, é importante, nós precisamos ir devagar, não precisamos não correr para poder realmente entender de que o apóstolo Paulo está a falar. E nós podemos ver aqui, capítulo 7, a primeira parte já falamos, a analogia do matrimônio, não é? Do casamento. A partir do versículo 7 até o versículo 13, o apóstolo Paulo está a apresentar como que era a sua vida antes de conhecer a Cristo. Sim? Então, ele apresenta a sua realidade. E depois, a partir do versículo 14 em adiante, ele já vai falar como que é a sua vida com Cristo, mas ainda na luta com o pecado. Porque o grande problema que nós temos agora, e isso que nós estamos a tratar agora, é que o pecado ainda está em nós. Sim? Nós fomos mortos para o pecado, no sentido que ele já não está em cima de nós como nosso dono, mas ainda nós temos pecado, ainda nós estamos a pecar, ainda nós pecamos contra Deus. Então, há uma luta grande ali e causa isso muito problema nas nossas vidas, não é? Nas nossas mentes, as dúvidas surgem. Será que eu sou realmente filho de Deus? Porque eu não consigo tirar de mim e é uma questão que está em mim. Pronto, o apóstolo Paulo vai falar justamente disso. Faz parte da vida cristã, faz parte de todo crente que tem um relacionamento com Deus, lutar contra o pecado, porque o pecado só vai deixar de existir em nós o dia que nós estejamos na presença de Deus. Então, isso que o apóstolo Paulo nos apresenta, mas ele inicia aqui uma pergunta muito interessante, porque lembrem que ele está a argumentar com alguém que está a colocar perguntas perante ele, não é que é imaginário, mas são questões que aparecem, porque, lamentavelmente, hoje em dia, há muitas igrejas, muitos pastores e muitos irmãos que acreditam que a lei de Deus, e falando da lei, não estamos a falar do Antigo Testamento, já passou de moda, ou até que a lei é uma coisa má. Sim? Que a lei não presta, por isso que o plano B de Deus foi Jesus Cristo, não é? Vir Jesus Cristo a morrer no nosso lugar. Mas nós vemos na Bíblia que Jesus Cristo não foi o plano B, Jesus Cristo sempre foi o plano A de Deus. Não é que Deus tentou uma saída e como essa primeira saída dando a lei a Israel não funcionou e Israel foi rebelde, não é? E tudo isso acabou. Então Deus teve que pensar outro plano para enviar Jesus Cristo. Nós vemos isso em Efésios, o apóstolo Paulo nos fala, não é? De que antes da fundação do mundo, já Deus tinha nos abençoado em Cristo. Ou seja, e Apocalipse fala que o Cordeiro, Jesus Cristo, foi imolado desde antes da fundação do mundo. Ele já foi sacrificado. Ou seja, ele já estava no plano de Deus que isso acontecesse. Então, uma das coisas que nós precisamos tirar da nossa mente, em primeiro lugar, é que a lei não é má, a lei não é pecado. Por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão tão forte aqui, quando a pergunta sai, que diremos, pois? É a lei pecado? E ele responde, de modo nenhum. Ou seja, a lei não é pecado, porque nós vemos mais para frente, ali no versículo 12, ele diz, por conseguinte, a lei é santa, porque Deus é santo,
o mandamento santo é justo e bom. Sim? Se nós vemos no Antigo Testamento, irmãos, nós vamos encontrar que a lei é uma coisa, a lei de Deus, sim? É uma coisa tão especial. Se os irmãos lembram, e eu peço que vocês me acompanhem aqui a Salmos, lembrando o Salmo 19, sim? Nós podemos ver que nos fala disso, Salmo 19, no versículo 10, ele diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, está a falar da lei de Deus, e são mais doces que a mel, e o destilar dos favos. Isso está a falar daquilo que a lei do Senhor é. Versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o apóstolo Paulo, o que está a fazer é justamente lembrar isso. Não, a lei não é má. Sim? Agora, então, isso nos leva a uma pergunta que nós vamos tentar responder hoje, ou esse é o propósito que eu quero desenvolver com vocês, é que qual é, então, o propósito da lei? Para que Deus deu a lei? Nós já temos falado várias vezes disso, mas é bom, usando esse texto, tentar explicar novamente para que nós possamos perceber o que Paulo está falando aqui. Diz ali no versículo 7, a continuação: mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, o primeiro propósito que nós podemos ver da lei é justamente que a lei de Deus, ele revela o que está no nosso coração, ele revela o nosso pecado. Isso que Paulo está a falar aqui, ou seja, a lei, a única coisa que faz é mostrar-nos como um espelho, sim? Aquilo que é a minha realidade, aquilo que está em mim. Eu tenho o problema da codícia, sim? Eu tenho aquele desejo de ter aquilo que não é meu, sim? Aquilo que não me pertence. A casa, os bens, sim? Eu desejo ter isso. Mas enquanto a lei não existe, então eu não sou confrontado com o meu pecado. Mas Paulo fala, como a lei fala, não cobiçarás, então eu sou confrontado com aquilo que está em mim. Sim? E ali é que Paulo, ele se apresenta, ele tinha uma situação, e nós podemos ver isso várias vezes, ele fala lá em Filipenses, em Gálatas, do seu currículo, não é? Quem era Paulo? E ele fala que ele era fariseu, ele fala de si próprio como fariseu. Ele, como fariseu, ele falava que ele era irrepreensível enquanto à lei, ou seja, ele cumpria a lei, ou ele achava que ele cumpria a lei perfeitamente. Sim? Por quê? Porque muitas vezes nós temos a ideia, e isso acontece muito conosco também, é que Deus só está a olhar para aquelas coisas externas que nós fazemos, aquilo que se vê, não é? Então, eu, na vista de todos, ou externamente, eu sou um homem muito bom. Eu sou paciente, eu sou carinhoso, não é? É porque isso que eu mostro, eu tiro fotos e jogo no Facebook, e todo mundo vê, uau, quão carinhoso é o Carlos, não é? Quão bom eu passo a mão na cabeça dos meus filhos. Tudo isso, mas tudo isso é externo. Sim? Então, qual é o problema de Paulo e qual é o problema de muita gente? É que ele achava que, conformando-se à lei externamente, ou seja, cuidando que ele pudesse cumprir a lei externamente, isso já era suficiente e fazia de ele alguém merecedor da salvação ou merecedor do céu, porque ele era perfeito aos olhos dos homens. Mas se vocês lembram, há um relato da vida de Paulo, se nós vamos ali no livro de Atos, quando ele aparece na história bíblica, e Lucas faz questão de falar de uma situação que acontece, não é? Aparece ali no versículo
no capítulo 6, um grupo de homens que foram escolhidos para fazer um trabalho de servir as mesas, e que os discípulos, os apóstolos, eles pediram à igreja de Jerusalém para escolher aquele grupo de irmãos, porque eles não davam conta do trabalho. E dentro deles aparece um jovem, que ele tinha o dom de ser evangelista. Então ele falava, e nós podemos ver ali no versículo 8 do capítulo 6 de Atos, Atos 6, 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Então aparece esse jovem a falar do evangelho, não é? E a fazê-lo de uma maneira bem visível, não é? E a falar daquilo que Jesus Cristo tinha feito. Então isso, claro, levanta problemas para Estevão e para o povo que estava lá. Versículo 9 diz assim: Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos de Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Sim? Nós precisamos lembrar que Paulo era de Tarso, e Tarso fica ali na região justamente da Cilícia, da Ásia, Tarso, sim? Ásia Menor, e possivelmente uns daqueles que estavam aqui discutindo com Estevão era Paulo, não é? Porque nós vemos mais para frente, quando Estevão é apedrejado, Paulo está lá dando o seu consentimento. Diz ali o texto, versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão. Então, Paulo é confrontado, não é, com alguém que tem realmente uma vida sem cumprir a lei, e ele não era, Estevão não era fariseu, ao contrário, era alguém que, no pensamento de Paulo, desculpa, Estevão era alguém que ele era um ímpio, um traidor. Ele tinha saído do judaísmo para seguir esse novo caminho, que era uma heresia que estava a surgir. E a pergunta na cabeça de Paulo talvez era: como é possível? Sim? Como é possível? E nós vamos ver depois que Paulo conhece a Jesus Cristo no capítulo 9, não é? Quando ele é confrontado, e eu gosto de pensar sempre que ele é atropelado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o problema do Paulo era justamente a questão de achar que ele cumpria a lei. Só que a lei tem um aspecto, sim, objetivo, um aspecto que se vê, mas também o principal daquilo que a lei aponta é ao estado do nosso coração. Sim. Quem que manda no nosso coração? Quem que é o dono do nosso coração? E é muito interessante que Paulo, ali em Romanos, voltando para Romanos, usa o 10º mandamento como prova daquilo que o pecado fazia nele e aquilo que a lei mostrou. Porque o 10º mandamento fala: não cobiçarás. Sim? E a cobiça não é uma coisa que se vê, não é uma coisa que eu posso objetivamente tocar, né? É uma questão interna do coração. Mas justamente Paulo, quando é confrontado com Deus e é confrontado com a lei, quando ele vê o seu pecado, ele vê que realmente o coração dele não era aquele que ele achava, não é? Então, por isso ele diz: a lei me mostrou. A lei mostrou que eu realmente tinha um problema, que o meu coração estava em pecado. Nós podemos colocar outros exemplos. Por exemplo, o jovem rico, aquele que fala com Jesus Cristo, não é? Vai, fala com Jesus e: mestre, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Sim? Olha como ele se achega a Jesus, como ele fala para Jesus: Senhor, não é como que eu posso, ou como que isso é possível, não, o que eu tenho que fazer? Jesus fala para ele: cumpre a lei, sim? Os mandamentos. E ele responde: eu fiz isso desde a minha juventude. Ou seja, eu sou, e posso apresentar amigos, familiares, vizinhos, que vão falar que eu sou realmente alguém que cumpre a lei. E Jesus fala para ele: uma coisa te falta.
uma coisa te falta. E o que Jesus fala acabou realmente, deu cabo desse jovem, quando Jesus diz, vende tudo que tens, sim? Dá aos pobres e depois vem e siga-me. O problema era que ele era rico? Não. O problema era que o Deus desse jovem era as riquezas. E o primeiro mandamento dos 10 mandamentos diz que nós não podemos ter outros deuses perante de Deus. Sim. Ou seja, o pecado da idolatria, sim, é um pecado do coração. De novo. Sim, então, se eu tenho codícia, e era o que o jovem tinha, o problema que o jovem tinha, ele codiciava a riqueza que ele tinha, ele não queria abrir mão disso, ele estava a ter outro Deus, incumprindo o primeiro mandamento. E esse é o nosso problema, sim? Porque a lei justamente fala que maldito aquele que não cumpre toda a lei, sim? Porque Deus deu a lei como uma regra de vida, mas eu, por causa do meu pecado, eu não consigo fazer. Então, Paulo é isso que está a falar. A lei revela o nosso pecado, mostra aquilo que está realmente no nosso coração. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. De novo, a lei não é o problema é o pecado, e o apóstolo Paulo está a personificar aqui o pecado, chamando o pecado como se fosse uma pessoa, não é? E o pecado aproveita a lei para nos tentar, e se nós sumamos a isso a questão que nós queremos pecar, porque nós amamos o pecado, nós amamos aquilo que ofende a Deus, sim? Nós gostamos daquilo que está proibido. E então, isso que nos leva a pecar. Então, a lei, desculpa, o pecado aproveita a lei, não codiciarás, sim? Mas o pecado fala, não, mas isso não é codícia, é um direito que tu tens. Sim? Então, tu podes fazê-lo, então eu quero fazê-lo, então eu vou a pecar, mas no final, a única questão é que eu estou a incumprir a lei. É interessante que nós podemos ver isso nas crianças, sim? E até nos próprios adultos. Fala para uma criança, não faças isso. Sim? Não faças isso, não suba sobre a mesa. O que a criança vai fazer a seguir? Justamente aquilo que foi proibido, porque nós temos essa tendência a rebelar-nos contra aquilo que está estabelecido. Não comas do fruto, comerão o fruto. Não faças isto, não faças aquilo. E justamente isso que nós fazemos. Então, o pecado, aproveitando-se da lei, daquilo que está estabelecido que não tínhamos que fazer, ele nos leva a pecar contra Deus. Por quê? Porque a tentação do pecado sempre é a mesma, sim? Aquilo que Satanás falou para Eva. Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque no dia que vocês comeram, Deus sabe isso, vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser deuses, sim? Então, qual que é o nosso problema? Nós queremos ser Deus. Nós queremos ser deuses, não é estar no controle de tudo. É uma expressão típica nossa. Ninguém manda em mim. Ninguém vai falar no que eu tenho que fazer. Uma expressão de que eu estou no controle, eu quero fazer, não é? Ainda que eu sei que isso vá contra a vontade de Deus. Então, o pecado, aproveitando aquilo que está estabelecido que não tem que ser, ou aquilo que nós temos que fazer, quando Deus fala no seu mandamento, não terás outros deuses perante de mim, o pecado nos leva a justamente tentar nós ser deuses, não é? Há um poema muito conhecido e que foi feito muito famoso por um homem, Mandela, não é? E há um filme até que se fez isso. E o nome do poema é Invictus, não é? Onde ele fala de que ele é o capitão do seu destino, sim? Que ele é que vai mudar as coisas, e Mandela até fala que isso foi que ajudou a ele durante os 27, 28 anos que ele esteve preso, para não perder a esperança, não é? É um poema muito bonito de ler, muito bonito até, mas é uma exaltação justamente do eu,
Sim, eu como controlo, eu sou o capitão do meu destino, eu estou a dirigir a minha vida. E isso é justamente o que o apóstolo Paulo fala, que o pecado faz. O pecado, a lei nos provoca a pecar no sentido de que ele eh, declara o que nós não podemos fazer, e isso se apresenta como um desafio. Sim? É justamente aquilo que não temos que fazer, nós queremos fazer. E por quê? Porque no nosso coração, e isso que o apóstolo Paulo fala, no coração dele estava o pecado, e o pecado desperta, não é? Toda sorte de concupiscência. Interessante. Eu antes, quando era criança, pensava que a palavra concupiscência tinha que ver com cuspir, não é? Mas concupiscência são os desejos maus que nós temos lá no nosso coração, não é? Porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, se não há uma proibição, se não há um mandamento, o pecado não tem como nos empurrar a fazer, porque nós não vamos ter esse desejo. Mas, como o mandamento está, isso que acontece. Por isso, o versículo 9 e 10 continuam a falar assim: outrora, sem a lei, desculpa, eu vivia, mas sobrevivendo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, eu achava que vivia, não é? Eu pensava que eu não vivia. Mas quando eu conhecia a lei, então o pecado ali levantou e me levou à morte, justamente porque eu estou a fazer aquilo que não agrada a Deus. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte, porque ele me acusava, não é? Ele mostrava a minha incapacidade, ele mostrava a minha situação de miséria perante a Deus. Porque o pecado, versículo 11, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. E esse ali, o apóstolo Paulo nos apresenta outra questão, outro propósito da lei, não é? No sentido de que a lei não é que produz vida, mas a lei produz morte. Por quê? Porque a lei mostra, novamente, a lei evidencia a minha situação pecaminosa, a lei evidencia aquilo que eu sou sem Cristo e evidencia também qual é a sentença o que há, a sentença que está sobre nós. Sim? Então, isso nos leva cada dia a ficar mais longe de Deus, ficar mais afastados de Ele. E o pecado nos engana. Isso que diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo 13, ele continua a falar e ele vai a encerrar, já limos o versículo 12. Acaso o bom se tornou monte? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. A lei mostra quão maligno é o pecado. Mas ali, voltando um bocadinho mais para trás, versículo 11, diz aqui: porque o pecado prevaleceu-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Sim? É interessante que uma das coisas que faz o pecado, irmãos, nas nossas vidas é fazer-nos pensar que nós podemos cumprir a lei e que nós podemos salvar-nos através dos nossos próprios méritos. É muito interessante, é só falar com as pessoas e eles vão colocar sempre essa questão de que, não, eu sou uma boa pessoa, sim? Até nós temos linhas de pensamento, ideias, conceitos que hoje são muito reconhecidos que falam que uma pessoa não é má, que é o ambiente que o torna mal. Mas, lamentavelmente, a Bíblia fala tudo o contrário. Uma pessoa é má desde que nasce. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa, sim? E o pecado é o nosso dono, e a menos que Deus faça um milagre em nossas vidas, nós não conseguiríamos fugir disso. A lei nos engana, desculpa, o pecado nos engana, tem que ter muito cuidado. O pecado nos engana, fazendo-nos pensar que podemos nos salvar cumprindo a lei.
O pecado nos engana também quando reduz o alcance da lei, não é, a situações externas. Por exemplo, nunca roubei, nunca matei, sim. Eu nunca fiz isso, mas Jesus nos fala quão pecaminosos nós somos realmente e que nós somos homicidas. E ali a primeira reação que nós podemos ter é: não, mas eu nunca matei ninguém. Mas Deus fala: não. Jesus próprio falava: quando tu chamas alguém, sim, inútil, que não presta para nada, quando tu ofendes o teu irmão, tu estás a cometer homicídio. Então, todos nós somos homicidas, todos nós maltratamos alguém. Sim? A pessoa que trabalha na caixa do supermercado, quando ele é muito lento para fazer as coisas, não é? E nós empreendemos com ele. O trato que nos damos a nosso cônjuge, a nossa esposa, aos nossos filhos, ao colega de trabalho, nós sempre estamos a ofender, nós sempre estamos a magoar as pessoas, não é? E nós estamos a voltar-nos homicidas. O pecado nos fala: não, isso não é homicídio. Homicídio é se tu realmente tiras a vida de uma pessoa. Mas Jesus falava: não, quando tu fazes isso, tu estás convertendo-te em homicida perante Deus. O pecado nos fala mal da lei, no sentido de que a lei é má, não é? Se a lei não existisse, nós viveríamos felizes. Prova disso é que, ainda havendo lei, nós não conseguimos cumprir e nós não conseguimos viver de uma maneira correta. Como que seria o mundo se todo mundo cumprisse a lei? Isso aqui seria o paraíso. Imagina, quando tu fazes algum trato com alguém, tu tens um contrato de trabalho, não é? Com alguém, e esse alguém cumpre a sua palavra, não é? E tu cumpres a tua, isso seria maravilhoso. Mas na realidade, nós vemos que isso não é possível, porque o pecado está em nós. O pecado nos leva a quebrantar a lei de Deus e nos leva a ofender a Deus, não é? Por isso que o apóstolo Paulo encerra aqui falando, não é? Acaso o que é bom se tornou morte? De modo nenhum. Sim? Não é que a lei uma coisa boa se torna agora uma coisa má para mim. Pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Não há nada pior que o pecado nas nossas vidas. E nós somos pecadores. Por isso que a Bíblia fala que Deus não pode estar na presença do pecado. Deus é tão santo, Deus é tão perfeito, que Ele não consegue, não pode estar na presença do pecado. E Ele tem que punir o pecado. Por isso que nós já estudamos, quando fala que o salário do pecado é morte. A paga do pecado é morte, não é? Por quê? Porque isso, o propósito do pecado é realmente acabar com a vida das pessoas, e nós vemos isso na nossa sociedade. E isso nos leva a ver que a nossa única esperança é aquele remédio, aquela cura que Deus nos dá em Jesus Cristo. Sim? Isso nos tem que levar a ver quanto nós precisamos de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, sim? Ele era perfeito. O que ele precisava? Na sua religião, ele era um dos melhores, por não falar talvez do melhor. Ninguém podia acusar o apóstolo Paulo de ter uma vida, o Saulo naquela época, não é? Uma vida cheia de pecado, de erros, mas ele chegou um dia que ele teve que reconhecer que o pecado no seu coração, que o pecado na sua vida estava levando longe de Deus, ainda que ele se achava perto. Ainda que ele se achava perto. Então, é importante que nós pensemos nisso, sim? Sem Cristo, nós não temos esperança. Sem Cristo, o pecado vai acabar com a nossa vida, porque o pecado continua a ser o nosso dono. Ele é um dono terrível.
sim? E ele nos vai levar à morte e à morte eterna. Minha pergunta, e volto a fazer uma pergunta que estou a fazer nos últimos dias. Quem que está a mandar na tua vida? Quem é o dono da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? Se o Senhor da tua vida é o pecado, eu lamento muito. Tu vais para uma eternidade que vai ser uma eternidade terrível. Uma realidade já hoje e uma eternidade terrível. O pecado só vai acabar com a tua vida. Sim? Satanás usa o pecado para nos roubar, para nos matar e para nos destruir. Mas tu não tens que viver uma vida de pecado pela eternidade. Tu podes, sim, acessar a uma nova vida. Como? Através de Jesus Cristo. Tendo um relacionamento pessoal com Ele. Tendo um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Reconhecendo que esse é o nosso problema, sim? Tu precisas reconhecer como eu tive que fazer um dia. Reconhecer que eres pecador, que não há esperança para ti fora de Deus. E aceitar aquele presente de amor, aquele presente de graça que Deus te dá através de Jesus Cristo, quando Ele diz que Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados, para que tu pudesses ter vida e vida em abundante. Eu quero convidar-te que tu possas tomar essa decisão. Se tu já tomaste essa decisão, mas na tua vida ainda estás a lutar contra o pecado, clama ao Senhor por ajuda. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te guiar. Estuda a palavra de Deus, vê, na palavra de Deus temos ferramentas, temos a ajuda para justamente na nossa luta diária, não cair, não ser vencidos. E eu peço que nos acompanhes no próximo domingo para continuar a ver como que o apóstolo Paulo lutava, já crente, com o seu pecado. Vamos orar. Deus, obrigado por este tempo. É tão bom poder ver na tua palavra, Senhor, que a única esperança é Cristo. Se nós continuarmos no pecado, se nós continuarmos, Senhor, a servir ao pecado, a nossa realidade, o nosso futuro é terrível. E nós pedimos, Senhor, que tu nos ajudes. Senhor, se alguém que está a ver esta transmissão precisa da tua graça, precisa da tua misericórdia, Senhor, nós pedimos que tu ajudes, que tu possas, Senhor, permitir que ele ou ela conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal das suas vidas e que sua vida possa ser mudada por completo, Senhor. Oramos a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por estar conosco, sim. Estamos a teu dispor. Se nós podemos ajudar-te a conhecer mais de Deus, a caminhar com Deus, por favor, entre em contato conosco. E vai ser um prazer poder caminhar juntos nesta nova vida que Deus nos dá através de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Obrigado.